dia, meus queridos, tudo bom? Então, como vão vocês? Vocês estão bem hoje? Eu espero que sim. Então, vamos para a nossa aula de plantas, a parte de ciências, que é o capítulo 5, tá? Na página 206. Então, vamos estudar mais um pouquinho de ciências. Até então, a gente tinha visto só a parte de seres microscópicos, prevenção de doenças, que falava sobre as doenças transmissíveis e não transmissíveis. E agora a gente vai entrar na parte do meio ambiente, né? Vamos falar das plantinhas hoje. Na parte do capítulo, assim, onde tem a capa, tem uma menininha, né? Observa ali que ela tá regando uma plantinha e você vê que imagem bonita, né? Que é regar, dar água à plantinha, isso tudo favorece aí o desenvolvimento da planta, né? Então vamos lá, ó. Tentei fazer essa colagem aqui para que a gente possa entender a parte do livro. Então, aqui tem uma mãezinha explicando várias coisas para sua filha. Ela está explicando, na verdade, tudo o que acontece nas plantas e a importância que elas têm. Então, a nutrição das plantas se dá através do solo. Então, o solo, né, a terra, tem água, tá? E nutrientes, sais minerais, principalmente, que vão fazer com que a planta absorva essa água, né, para que ela possa produzir o seu alimento, né? Quando a gente fala produzir o seu alimento, é que a planta, ela faz uma reação química que é chamada fotossíntese. Essa reação química, ela produz uma substância que ela mesma vai utilizar, que é parecida com a mesma coisa que a gente também tem, que a gente precisa no nosso corpo, que é a glicose, que é o açúcar, né? Que dá energia. A planta produz isso, né? Mas ao mesmo tempo que ela produz o próprio alimento dela, para ela se nutrir, ela também produz uma coisa que é indispensável para a nossa vida, a vida dos seres vivos, dos animais, que é o gás oxigênio, que é o gás que está presente no ar que a gente respira, tá? Então, as plantas estarem presentes na Terra são de extrema importância e indispensáveis para a nossa vida. E é isso que a mãezinha está explicando ali, sobre o gás oxigênio, sobre as raízes. Então, ó, observa aqui que no desenho tem duas setas. Tem uma seta azul que está subindo, tá vendo aqui, ó? Que está subindo significa que a planta está tirando do solo a água e os sais minerais que ela precisa para poder fazer as reações químicas dela, inclusive a fotossíntese. Então, ó, tá vendo que tá a setinha azul, ó? A água e os sais minerais são absorvidos pelas raízes e transportados, ó, até as folhinhas. Observa aqui, ó, tá vendo uma folhinha? A planta tem milhões de folhas, né? Principalmente essas plantas grandes, as árvores grandes. Só que não tem só vegetais grandes, até as plantas pequenininhas de vasinho, ou os vegetais até inclusive comestíveis, né? Que a gente consome, tem as folhinhas, né? E nessas folhinhas, que está aparecendo aqui no desenho, é que vai ser feito o processo de fotossíntese. Olha lá, ó, 2. Nas folhas existe uma substância chamada clorofila. Clorofila. Essa clorofila, gente, é um pigmento, tá? Que dá a cor verde à planta. Só que não é só a cor que ela dá. Esse pigmento é o responsável por fazer a fotossíntese, tá? Então, ó, esse pigmento absorve a luz solar, além disso, absorve gás carbônico do ambiente, esse gás carbônico mesmo, vindo tanto da nossa respiração, que a gente joga para fora, né? Quando a gente joga o ar para fora, ele está cheio de gás carbônico, inclusive o gás carbônico vindo da poluição, escapamento aí de carro, fábricas, enfim. Esse gás carbônico é o que a planta absorve. E aí, na hora que ela absorve, ela vai produzir os nutrientes e a parte toda da nutrição dela, né? Então, ó, os nutrientes produzidos principalmente nas folhas são transportados para as demais partes do corpo. Olha só, tá vendo a setinha verde descendo? Significa que aqui nas folhas foi produzido os nutrientes da planta. Depois que foi produzido, a planta vai direcionar esses nutrientes para todo o restante dela, tá? Então, vai para o caule, vai para a raiz, tá? E o gás oxigênio, que é o gás que nós utilizamos para a nossa respiração, tá?
Então, ó, aqui vem mostrando um órgão da planta que está também nas folhas, que é chamado os estômatos. Esses estômatos são os órgãos da plantinha responsáveis pelas trocas gasosas, porque a planta também libera vapor de água para o ambiente, tá? Então, essas trocas gasosas ocorrem nos estômatos. Ó, os estômatos são encontrados principalmente nas folhas e controlam a entrada e saída de gases da planta. É por isso que durante a noite, né, a planta absorve gás oxigênio e libera para o ambiente o gás carbônico. E na respiração é gerada energia. Então a planta também gera energia para fazer tudo o que ela precisa. Igual os seres humanos que precisam de energia, a planta também, tá? Nutrição. Então, aqui nessa parte do texto, vem falando das plantas, né? Os tipos de plantas e as curiosidades em relação a isso. Então, ó, essas plantas aqui que está mostrando desse lado, que é o cipó chumbo, apresenta a cor amarela, pois não possui clorofila e não tem folhas. Então, para conseguir seu alimento, o cipó se prende ao caule de outra planta e dela absorve os nutrientes. Tá? Engraçadinho ele, né? Ele gosta de pegar do coleguinha. Ele não produz, vai lá pedir emprestado pro coleguinha. E aqui tem aquela planta que chama planta carnívora, né? Há também plantas que realizam fotossíntese, mas precisam complementar a sua nutrição. Então, são as plantas carnívoras. Então, o que acontece aqui, ó? Ela captura os insetos, não é igual o desenho animado, que é aquela planta carnívora gigante que come gente. Não, nesse caso aqui, ó, ela é pequenininha, tá? Essa planta carnívora. O que acontece? Quando um inseto, né, pousa dentro dela, aqui, ela tem uma substância química que paralisa ele. Então, ele fica grudado assim, meio, né, tombado. Aí, ela vai lá e vai fechando, fecha devagarzinho, vai fechando. E aí, na hora que ela prende ele lá dentro, essas mesmas substâncias vão fazendo com que ele vai se desintegrando e ela vai absorvendo aqueles nutrientes, tá? Transpiração das plantas. Então, a gente já tinha falado um pouquinho sobre isso. Então, ó, a transpiração é a liberação do vapor de água, né, para fora. Então, ó, a água absorvida nas raízes vai até as folhas e no processo de transpiração, a folha perde gás, né? A água no estado gasoso, né? O vaporzinho, ela deixa o vaporzinho sair para fora, né, da planta. E isso favorece muito a umidade do ar, né? A gente sabe que o ar, ele tem uma umidade, ou seja, as moléculas de água que estão no estado gasoso no ar. E isso faz muito bem para a nossa saúde. Tanto é que em tempos onde chove pouco, normalmente as pessoas têm muitas alergias respiratórias, têm doenças relacionadas ao pulmão, né? Ficam doentes. Por quê? Porque o ar muito seco, ele pode favorecer a contaminação dos micro-organismos que podem atingir os pulmões. Então, assim, ter o ar úmido, né, é muito bom para nós. E quem faz isso são as plantinhas, tá? E aqui, ó, nessa última parte do texto, vem falando da importância que essa transpiração tem e como que isso pode ser afetado em relação ao desmatamento, tá? Desmatamento é quando tem o corte de árvores. Então, aqui, ó, o desmatamento interfere na quantidade de vapor d'água que é liberado na atmosfera. Então, ó, quando as plantas são removidas, reduz a quantidade de vapor de água que é liberada na atmosfera e isso prejudica, né, os seres vivos. Então, além de tirar o habitat de vários animais, ou seja, de tirar o lugar da vida dos animais, tirando as árvores, também vai prejudicar a nossa saúde, a saúde dos seres vivos, né? Olha só como é que é tão complicado, ó. A redução da quantidade de vapor de água no ar reduz a umidade e a probabilidade de formação de nuvens de ocorrência de chuvas. Então, a gente sabe que só se forma a chuva quando sobe uma quantidade de vapor de água para a atmosfera, lá em cima muda de fase, ou seja, do estado gasoso passa
passa para o estado líquido e aí sim chove. Se não está chegando uma quantidade de água no estado de vapor na atmosfera, não vai formar nuvens de chuva. Então vai ter o tempo, né, as épocas do ano vão ter mais secas, ou seja, vão ter menos chuvas. E essa parte aqui vem falando da reprodução das plantas, né? Então, como que as plantas se reproduzem? Então, as plantas são seres vivos que apresentam um ciclo de vida: nascer, crescer, se desenvolver, se reproduzir e morrer, como outros seres vivos também. Então, ó, a parte da planta, né, que faz a reprodução é a flor. Então, ó, as flores apresentam um conjunto de estruturas reprodutivas, ou seja, vai ter ali a participação da reprodução, de gerar descendentes. E quais são as partes responsáveis por isso? É o gineceu, né, que é essa parte aqui, ó, tá vendo, ó, esse tubo, onde aqui no final tem os óvulos da planta, é o gineceu, é a parte feminina da planta. E tem também o androceu, que são aqueles pistilozinhos, né, onde tem aquelas pontinhas, onde está o pólen, ali é a parte masculina da planta. Quando os animaizinhos vão lá sugar o néctar das plantinhas, eles acabam sujando o biquinho de pólen e aí acabam fazendo a fecundação das plantas, ou seja, levam a parte masculina da planta para a parte feminina e aí faz a fecundação, ou seja, forma um embriãozinho da nova plantinha aqui dentro da flor, tá? Então, a polinização e fecundação. Para que ocorra a reprodução, o grão de pólen precisa entrar em contato com o gineceu. Esse processo de polinização pode ocorrer com auxílio do vento e de alguns animais, como abelhas e algumas aves, tá bom? A união da célula masculina, né, do gameta masculino com o feminino, forma o embrião e é chamado de fecundação. E ali vai dar origem ao fruto, que a gente conhece, ó. Como resultado, o óvulo dá origem à semente e o ovário ao fruto, aqui dentro da florzinha. Quando essa flor cai, né, quando ela perde as pétalas, é ali que forma a semente e o fruto. A semente fica dentro do fruto e o fruto serve para nutrir e proteger a semente. A parte de dispersão, eu coloquei aqui, é importante a gente falar, dispersar significa separar, né, levar para longe do ambiente, né? Então, os animais também servem como agentes de dispersão, ou seja, quando eles se alimentam ou do fruto ou da semente, eles levam para outros lugares, e aí nesse lugar onde cair a sementinha, pode o embrião ali se desenvolver no solo e a plantinha crescer e gerar um outro ser vivo, né? E o processo de germinação, ou seja, a germinação é quando a semente cai na terra e ali quando ela encontra as condições favoráveis para ela se desenvolver. Que condições favoráveis são essas? Condições do solo ter nutrientes, ter água, ter a luz do sol, não é isso? Aí vai se desenvolver e vai gerar uma plantinha. Então, aqui tá tipo um resuminho que eu separei para vocês, né? Então, ó, polinização, transporte dos grãos de pólen do androceu até o gineceu. Fecundação é quando o pólen, né, os gametas masculinos atingem o óvulo, o gameta feminino formando o embrião. Dispersão é quando o fruto e a semente amadurecem, se desprendem, pode ser levado e ingerido por animais ou cair no solo. E a germinação é quando há o desenvolvimento do embrião no solo, quando há condições favoráveis de água, oxigênio, temperatura e luz, tá bom? Essa parte do texto vem falando das estratégias de polinização, ou seja, algumas plantas têm uns atrativos, digamos assim, para atrair, né, os animais polinizadores, que são o cheirinho, né? Outras flores têm formato semelhante a alguns animais que também atrai os insetos, né, para poder fazer a polinização. E desse lado aqui vem falando da reprodução vegetativa. O que significa isso? É quando a gente consegue dar origem a uma outra planta sem a polinização, ou seja, com partes do vegetal, ou com a raiz, ou com o caule, ou ainda com folhas. Então aqui vem mostrando, ó, que apesar de ter tirado uma folha de uma planta, ele plantou no outro vasinho e nasceu uma nova planta a partir daquele pedacinho de folha, tá? Então, isso que significa a reprodução vegetativa.
E essa parte aqui, ó, é a última parte do livro, onde tem aquele resuminho que eu coloquei aqui bem legal para vocês lembrarem, falando da fotossíntese, da respiração, da transpiração, das partes da folha, né, e das partes da flor, que são as responsáveis pela reprodução, a germinação, tudo aqui direitinho, só para a gente lembrar, tá bom? Então, com isso, vamos fazer os exercícios, vamos focar nos estudos, vamos nos dedicar nessa fase que a gente está mais em casa, tá? Só falta mais um capítulo para a gente terminar, então na próxima semana vamos falar do capítulo que está falando, que vai falar sobre a ecologia, relações ecológicas entre os animais, tá bom? Então, ó, faça chuva, faça sol, faça até dar certo, é importante. Pintou dúvida? Manda mensagem para mim, tá bom? Ou pela plataforma também, tá? Um grande beijo para vocês. Façam com carinho, porque eu tô fazendo com carinho para vocês também, tá? E a gente se vê na nossa próxima aula. Grande beijo.